Ultimamente nós vemos o mundo, totalmente sendo mudado e alterado. Nós vemos que a segregação, a cada dia mais ele cresce, separando as pessoas por tribos, assim se dizendo, por movimentos, criando uma divisão entre o próprio ser humano. Quando há segregação, eles falam que é para melhor, mas é para pior. Porque o certo é todo mundo viver unido e aprender a viver uns com os outros. A partir do momento que você começa a segregar, a separar por pessoas ou separar por tribos, assim se dizendo, começa a confusão um contra o outro. Como nós vemos no dia de hoje, é homofobia, é gordofobia, é magrelobia, é bia não sei do que, é bia não sei da onde, tudo isso, é preconceito, é racismo. Acaba que no momento sabemos que existe, infelizmente, pessoas preconceituosas, pessoas racistas, pessoas maldosas de coração. Essas pessoas elas têm que se consertar em seus corações e com Deus. Mas nós estamos falando no geral. Tudo isso faz com que haja essa segregação e acaba tendo mais confusão do que a união. Assim também nós vemos o mundo mudando, os princípios, mudando as raízes da família, as bases familiares e os princípios e as estruturas que fazem com que uma sociedade vá bem e caminham para o mal a passos largos, como nós vemos nos dias de hoje. Até então, quando se fala do mundo, amém, o mundo jaz no maligno. Eles ditam as regras que eles querem e vivem o que eles querem. Deus deu livre-arbítrio para tanto nós que estamos na igreja, como Deus deu livre-arbítrio para aqueles que estão fora da igreja também. Não estamos aqui para julgá-los e criticá-los. Cada um faz o que quer de sua vida. A vida é sua, a vida é minha, a gente faz o que a gente quer. Mas a partir do momento que nós nos entregamos para Cristo, a palavra é muito clara, já não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Então já não é mais prevalecente a minha vontade, e sim a vontade de Cristo, e por isso nós permanecemos e prevalecemos na obediência da palavra de Deus. Agora o que nós temos que entender, que essa mudança que está levando o mundo para o mal, infelizmente, uma mudança que vai fazendo com que a gente entenda que as pessoas estão ditando uma certa liberdade, mas elas estão se escravizando e colocando o povo como escravo, são escravos da própria liberdade com a qual eles promovem. Isso também está migrando para dentro daqueles caminhos, que é o caminho de Cristo, para dentro daqueles e aquelas que deveriam anunciar o verdadeiro evangelho. Por que está migrando? Porque a gente vê a mudança na alteração da pregação da palavra. A gente vê que as pessoas elas procuram mais agradar as pessoas com palavras que amassageiem o ego do que realmente pregar a verdadeira palavra. Pastor, mas a verdadeira palavra não vai agradar o povo. Veja bem, nem Jesus agradou a todos. Quem somos nós para perverter a interpretação bíblica para querer agradar alguém? E se eu fizer isso, eu não vou salvar ninguém. Não vai ser salvo ninguém, porque a perversão da palavra, a perversão da interpretação bíblica para enganar as pessoas, vai tirar a própria estrutura espiritual da palavra, fazendo com que fiquem frutíferos em nossas vidas e nós vamos perder a salvação. E a Bíblia já nos alerta sobre isso. Presta atenção que nós vamos falar de um assunto muito polêmico e que nós temos que prestar bastante atenção, amém? Porque hoje já não pode falar mais nada, é o politicamente correto. Agora nós temos que entender, e quando nós falamos do mundo, amém, deixa o mundo, segue o caminho deles. Agora nós estamos falando dos caminhos do Senhor. Olha o que a palavra diz quando nós começamos a tentar alterar aquilo que é realmente as bases de Cristo. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então a palavra está dizendo, preste bem atenção, para nós não sermos conduzidos por homens e mulheres que não provêm de Deus, mas dizem ser de Deus, que estão com as suas mentes corrompidas e pervertidas e com doutrinas erradas, errôneas, perversão da palavra, induz o povo ao erro. Então Paulo ele está alertando, olha, não sejam mais como meninos, agitado de um lado para o outro, se deixando levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento, por qualquer pessoa até que se diz de Deus. Porque são homens e mulheres que com sua astúcia induzem o povo ao erro com as doutrinas pervertidas e corrompidas da palavra do nosso Deus. Então hoje, quando nós falamos da segregação, você não pode falar do gordo, você não pode mais falar do magro, você não pode falar do negro, você não pode falar do branco, você não pode mais falar mais nada, porque tudo é preconceito, onde já se viu, como pode uma coisa dessa, vou processar, vou mandar prender. Então, é o que aconteceu nos dias de hoje. E hoje nós vemos que essa hipocrisia, ela entrou dentro da igreja também.
Essa hipocrisia está no nosso meio também. Por quê? Hoje, nós como homens e mulheres de Deus, não podemos mais nem usar o parâmetro bíblico para dizer quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Ou melhor, dizer quem vai para o inferno. Porque para o céu, todo mundo quer ter o parâmetro, né? E a palavra de que você está salvo. Agora, de ir para o inferno, ninguém tem e ninguém quer ouvir mais. Então, nos dias de hoje, as pessoas falam assim, não pode julgar. Quem é você para julgar quem vai para o céu, quem não vai para o céu? Quem somos nós para julgar quem vai para o céu, quem não vai para o céu? A palavra diz que não pode julgar. Ei, que Bíblia que você tem na mão? E o texto e o contexto? Que palavra, que pregação que você tem? Primeiramente, se a palavra fala de um algo que ela é categórica em afirmar, eu não estou julgando você e nem você me julga quando nós trazemos a clareza, a luz da palavra. É a própria Bíblia que está dando a sentença para aquela pessoa e não nós. Então hoje, você vê que as pessoas perguntam, olha, uma pessoa nesse pecado vai para o inferno? Não, quem sou eu para julgar? Tem que olhar na Bíblia. Se a Bíblia diz que naquele pecado, se a pessoa não sair, ela morreu, Jesus chegar, ela vai para o inferno, tá na Bíblia e acabou, ela perde a salvação. Mas hoje não, onde já se viu, como é que pode estar julgando, como é que pode uma coisa dessa, dizer que uma pessoa vai para o inferno, quem é ele, é só Deus que pode dizer, sim, mas Deus deixou um parâmetro para nós. Se eu não puder ter um parâmetro de que maneira ou qual pecado que me leva para o inferno para eu sair dele, como eu vou ficar na igreja à deriva, vou jogar com a sorte? Então nós precisamos saber quais são os pecados que nos levam para o inferno para que nós possamos tirá-los de nossas vidas para não ir para o inferno. Então hoje nós vemos uma hipocrisia, por quê? Eu posso usar a Bíblia para dizer que você está salvo. Agora eu não posso usar a Bíblia para dizer que se naquele pecado nós vamos para o inferno. Agora eu posso usar a Bíblia para dizer que você está salvo. É uma hipocrisia de líderes. É uma hipocrisia. Isso é um fato verídico. Por quê? Essas pessoas elas fazem parte de uma geração de líderes que estão sendo escravos da liberdade que deram para o povo. Eles deram a liberdade para o povo que eles pastoreiam, que eles cuidam, a qual a Bíblia não dá. E hoje eles são escravos dessa liberdade. Porque se eles vierem puxar a verdade, pregar a verdade, eles vão ser atacados pelo próprio povo que eles induziram ao erro. Peraí, você nos ensinou até aqui assim, agora você vai querer mudar? Então nós estamos errados? Então essa geração de líderes das últimas décadas estão colhendo os frutos que plantaram. Deram e liberaram a liberalidade, pregaram uma liberdade para o povo a qual a Bíblia não dá. E hoje eles são escravos, não podendo responder e mentindo para as pessoas, enganando as pessoas. Então, pastor, mas quem somos nós para julgar? Concordo com você, mas você tem que ler texto e contexto. Porque a pessoa fala, não pode julgar. Pode sim, tá na Bíblia também. Não tá. Você tem Bíblia na mão aí? Pega papel e caneta e você vai ver que nós podemos julgar sim. Presta bem atenção. Primeiramente, nós temos que ler livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejam julgados. Então sim, a Bíblia está dizendo, não devemos julgar para não sermos julgados. Concordo com você. Então, pastor Gregorucci, a Bíblia diz para não julgar. Amém? Nós não podemos julgar a aparência das pessoas. Nós não podemos julgar as pessoas pelas aparências. Como diz um ditado no mundo, não pode-se julgar o livro pela capa. Amém? Agora veja o contexto, o restante da Bíblia, o restante da palavra que omitem para você e não pregam a verdade. Livro de João, capítulo 7, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então aqui já me dá autoridade de julgar. Dá autoridade de você julgar, não pela aparência. Então Jesus está dizendo, não julgueis, para não ser julgado. Então não julgue as pessoas pela aparência. Mas nós podemos julgar pela reta justiça, a justiça divina, a justiça da palavra, a justiça de Cristo. Então nós não estamos trazendo um julgamento para que nós possamos tomar decisões, pessoais de um homem e de uma mulher e dizer, olha, você vai para o inferno porque eu acho, ou você vai para o céu porque eu acho. Nós estamos julgando as pessoas em sua atitude pela justiça de Deus, a justiça da palavra. Então se alguém perguntar para mim, pastor, eu nesse pecado, se eu morrer, o Jesus chegar, eu vou para o inferno, eu vou procurar a reta justiça da palavra e a justiça vai dar o julgamento. E se aquele pecado que aquelas pessoas está, a Bíblia está dizendo que naquela condição ela vai para o inferno, se morrer o Jesus chegar, quem sou eu para mentir para ela, enganar ela e dizer, não, fica tranquilo, fica na paz. Quem sou eu para te julgar? Só Deus pode. Jesus nos julgou. Irmãos, é só Jesus, a perversão da palavra é assustadora.
Jesus não veio julgar o mundo, ele veio para salvá-lo, mas ele deixou a palavra baseada para o nosso julgamento. Tanto é que a palavra diz em Evangelho de João 12:48, quem me rejeita, Evangelho de João 12:48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, esta o julgará no dia do juízo final. Então a primeira vinda de Cristo não foi para julgar, foi para deixar a esperança, a palavra, a igreja para a salvação. Mas a palavra de Cristo, ela já é um julgamento. Ela já é um julgamento, porque ela tem bases específicas. Então a palavra diz que nós não podemos julgar pela aparência das pessoas, mas pela reta justiça. E olha o que a palavra diz também em livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3, o restante julguem. Como nós não temos o direito de julgar se a Bíblia está dando o direito de julgar? Nós acabamos de ler João 7:24 e 1 Coríntios 14:29. Não julgue pela aparência, mas podem julgar pela reta justiça. Tratando-se de pastor, bispo, apóstolos, fale 1, 2 ou 3 e o restante julgue o que está sendo pregado, julgue o que está sendo falado, porque nós não somos obrigados a engolir qualquer caraminhola de perversão da palavra que se dizem de Deus. Então veja como nós somos alienados a calar as nossas vozes, calar a nossa boca, de não poder dizer a verdade, amedrontados, dizendo que aquela nossa atitude de trazer a verdade é uma atitude de julgamento. Julgamento eu estaria fazendo contra uma pessoa se eu estivesse colocando ela numa sentença baseada naquilo que eu acho. Então, se a pessoa, quando a Bíblia diz para ela que naquele pecado ela vai para o inferno, ela se sente julgada, ela tem que entender que ela não está sendo julgada por mim, ela está sendo julgada por Cristo, pela palavra, por Deus. Se aquela pessoa que ouve que naquele pecado ela vai para o inferno, ela se sente julgada e condenada, ela tem que entender que a condenação não é minha, ela está sendo julgada e condenada por Deus, por Cristo, pela própria palavra. Então hoje, poxa vida, pastor, como é que pode dizer que alguém vai para o inferno? Quem é o Senhor não é Deus, só Deus sabe quem vai para o inferno. Eu concordo com você, mas a Bíblia me dá um parâmetro. Se nós não tivermos um parâmetro de quem vai para o inferno e para o céu, biblicamente dizendo, então nós vamos saber na igreja que estamos salvos como. O engraçado é a hipocrisia. Eu não posso dizer para você que naquele pecado, morrer nele ou Jesus chegar, vai para o inferno, mas eu posso dizer, usando a Bíblia, que você vai para o céu. Porque estas pessoas, elas dizem que você vão à frente, aceita Jesus, já está salvo. Aí eu pergunto para elas, com que base bíblica você pode dizer que alguém está salvo? Né? Ou melhor, qual é a base? O que você está usando como referência para dizer que alguém está salvo? Como eles dizem, olha, você está salvo, você é uma salva, aceitou Jesus, está salvo. O que eles vão dizer? Não, nós estamos usando a Bíblia. A Bíblia está dizendo que está salvo. Então, se eu posso usar a Bíblia para dizer que a pessoa naquela posição, se ela morreu, Jesus chegar, ela está salva, por que também eu não posso usar a Bíblia para dizer que a pessoa naquele pecado, naquela posição, Jesus chegar, ela morrer, ela vai para o inferno? Não é uma hipocrisia? Então, se eu não tenho direito de usar a Bíblia para dizer que a pessoa naquele pecado, se Jesus chegar, ela morrer, vai para o inferno, eu também não posso usar a Bíblia para dizer que naquela condição ela vai para o céu. Então nós vamos ficar como uma loteria, vamos jogar com a sorte, vamos ficar na igreja sem fazer nada. Quando Jesus chegar, nós vamos ver se vai entrar ou não. Muito pelo contrário, eu tenho que me preparar, eu tenho que me alicerçar, eu tenho que obedecer, eu tenho que sair do pecado. A Bíblia me dá a posição que eu tenho que estar para ser salvo e a Bíblia dá a posição de que eu tenho que estar para ir para o inferno. Senão, nós teríamos que jogar com a sorte. E aí, como é que Jesus vai salvar? Não sei, o dia que ele vier nós vamos ver se vai entrar ou não. Não, pelo contrário. A Bíblia nos dá bases muito claras da posição que temos que estar para entrar no reino dos céus. Então vamos lá. É uma hipocrisia. Por quê? Se eu não posso usar essas passagens, como eu tenho um monte, eu vou trazer algumas, para dizer que uma pessoa naquela condição, que ela morreu, ou que Jesus chegar, ou que morrer naquele pecado, não tem salvação, não teve salvação, e não é um julgamento meu, é bíblico. Então, se eu não tenho o direito de falar isso, eu também não posso dizer. Se alguém perguntar pra você, e aí, eu tô salvo? Eu falo, também não sei, não posso dizer, não posso julgar. No dia do juízo final, você vai ver, vai saber. Agora, dão toda a garantia de que a pessoa tá salva, mas não querem dar a garantia de que naquele pecado a pessoa tá perdida? É hipocrisia? Quer massagear o ego? Quer enganar quem? Mentindo? E tem alguns que falam, tá omitindo. Tá não, tá mentindo. A mentira é do diabo. A omissão é do diabo e a mentira é do diabo. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A omissão e a mentira não liberta, ela escraviza. Olha o que a palavra diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9.
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes herdarão o reino de Deus. Então como eu posso estar te julgando se a Bíblia já te julgou dizendo que não? Então se uma pessoa chegar para mim e falar assim, pastor, eu sou uma pessoa injusta, se eu vou para o céu ou não? Biblicamente não. Pastor, eu sou uma pessoa idólatra, eu irei para o céu? Biblicamente não. Pastor, eu sou uma pessoa adúltera, eu irei para o céu? Biblicamente não. Pastor, eu sou um afeminado, um homossexual, eu vou para o céu? Biblicamente não. Pastor, eu sou um ladrão, eu vou para o céu? Biblicamente não. Pastor, eu sou uma pessoa avareza, eu vou para o céu? Biblicamente não. Pastor, eu sou uma pessoa bêbada, um maldizente, eu vou para o céu? Biblicamente não. Pastor, eu sou um roubador, a Bíblia está dizendo que não herdarão o reino de Deus. Então como eu posso mentir para uma pessoa na condição do pecado que ela está, sabendo que se ela morrer naquele pecado, naquela condição, ou Jesus chegar, ela vai para o inferno, e eu mentir e omitir para ela para massagear o ego porque eu estou escravizado da liberdade que eu dei? O que nós temos que dizer é claro, que nesse pecado que você está, biblicamente você não entra no céu se Jesus chegar e se você morrer. Agora, se você sair desse pecado e parar de praticar esse pecado e assim outros também que você tem em sua vida e servir a Cristo de verdade, todos seremos salvos. Olha o que a palavra diz, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito do quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Então, como eu estou te julgando que não vai dar o reino de Deus quem está nesses pecados, sendo que a palavra é a referência. Então, se alguém está julgando alguém, foi quem escreveu a palavra, que foi Deus através de Cristo por intermédio do Espírito usando os santos apóstolos. Então, se alguém chegar para mim e falar, pastor, olha, eu estou na prostituição, eu vou para o reino de Deus, eu vou para o céu? Não. Pastor, eu estou na impureza, na lascívia, eu vou para o céu? Biblicamente não. Pastor, eu estou na idolatria, eu vou entrar no reino de Deus? Biblicamente não. Pastor, eu estou na feitiçaria, eu vou entrar no reino de Deus? Biblicamente não. Pastor, eu estou na glutonaria, na porfia, eu vou entrar no reino dos céus? Não. Pastor, eu sou uma pessoa ciumenta, eu vou entrar no reino dos céus? Biblicamente não. Pastor, eu sou uma pessoa que se ira, adoro discórdia, dissensões, facções, briga, contenda, eu vou entrar no reino dos céus? Biblicamente não. Então como pode alguém chegar ao ponto de dizer que um pastor, um apóstolo, um bispo que conhece a palavra no Espírito não tem o direito de poder dar a referência e falar, gente, se você morrer nesse pecado, ou se Jesus chegar e você estiver nesse pecado, você não consegue entrar no reino dos céus. Quem é o Senhor para falar? O Senhor não é Deus, só Deus, sabe quem vai para o céu, quem não vai, só Deus pode falar. Então, e Deus está falando, está na Bíblia. Ou você não acredita que a Bíblia é a boca de Deus falando, ou você acha que é eu falando. É Deus que está falando que não. Só Deus pode falar, sim, a boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a referência de Deus, é a boca de Deus falando. Então não é eu, é Deus. Eu queria ver uma pessoa que pergunta para mim, pergunta para essas pessoas, esses líderes, nesse pecado eu vou pro inferno? Fica tranquilo, eu não posso te julgar, só Deus te julga, eu não posso te julgar, Deus vai julgar, eu não julgo, só Deus sabe, ninguém sabe, tal, como se fosse um oculto para nós. Não tem nada de oculto. Deus mostra para nós quem vai pro céu e quem não vai pro céu na Bíblia. Ele mostra as posições que tem que estar. Aí aquela pessoa continua no pecado e vai pro inferno no dia de juízo final. E aí vai chegar lá, mas peraí, você falou que quem ia me julgar era Deus, e eu fui pro inferno? A Bíblia estava dizendo, por que você não me falou a verdade? Que naquele pecado eu ia pro inferno, pelo menos eu tinha chance de mudar minha vida para não perder a salvação? Não, sabe o que é? Porque não podia falar, era geração politicamente correta, se eu falasse eu ia ser escravo daquilo que eu dava, o povo me atacava e não sei o que. Nós estamos aqui para agradar a homens? Se for para agradar a homens e a mulheres, nós não somos servos de Deus.
Satanás usa homens e mulheres para pressionar a gente para não pregar a verdade, porque Satanás quer nos corromper. E se nós cedemos ao povo carnal, usado pelo Satanás, que nos pressiona porque não querem ouvir a verdade, nós estamos sucumbindo às trevas e não a Deus. Então também, se eu não posso usar a Bíblia para dizer que uma pessoa naquela condição, se ela morrer ou Jesus chegar, ela vai para o inferno, também eu não posso usar a Bíblia como eles usam, dizendo que aquela pessoa naquela condição está salva. Porque eles são expert em dar garantia que aquele povo está salvo. Você está salvo, você está salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Tá, com que base? Você está julgando aquela pessoa que ela está salva, vai para o céu. Porque é um julgamento também, não é? Ah, eu estou usando a base bíblica. Ah, hipócritas. Posso usar a base bíblica para te salvar, mas biblicamente não posso usar a base bíblica que vai te condenar. Hipócritas. Então também não posso usar, né? Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Respondeu-lhe, Atos 16, 13 agora, ou Atos 16, 31. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Não é essas passagens que eles usam? Olha, se você crer, se você invocar, se você aceitar Jesus como teu salvador, você tá salvo. Aí a pessoa vai lá à frente, aceita, seja num culto, num evento, aceita Jesus, já sai de lá com o título de salvo. Você tá salvo, você é uma salva, te salvou. Pera aí, o mesmo líder que usa a Bíblia para dizer que a pessoa tá salva, ele diz que não pode usar a Bíblia para dizer que aquela pessoa naquele pecado não tá salva. Tá perdida a salvação? Tá nas trevas? Vai pro inferno? Não é uma hipocrisia? Então, se eu não posso usar a Bíblia como referência da posição pecaminosa que nos leva pro inferno, eu também não posso usar a Bíblia na referência, na posição que eu tenho que estar para ir pro céu. Então, vamos jogar com a sorte. Vamos ficar na igreja e esperar. Quem sabe no Dulite, minha mãe mandou escolher você, mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse aqui. E Jesus acaba nos escolhendo. E Jesus não tem mãe, ele vai falar, o meu pai mandou escolher esse aqui, mas como eu sou teimoso, eu vou escolher essa daqui. Ei, caiu você! Ou nós vamos dar uma de Silvio Santos. Roda a roleta, vamos ver! Caiu, roda o peão! Olha lá, Gregorucci vai pro céu, mas você vai pro inferno. Não, não é sorteio. Não é sorteio. Nós temos que estar na posição correta para ir pro céu. E o ser humano tem que estar na posição correta para ir para o inferno. Agora sim, qualquer pessoa chegar para mim e falar, pastor, se eu sair desse pecado que está me levando para o inferno, eu tenho salvação? Com certeza. Se nós sairmos de todos os pecados que nos condenam no inferno, nós caminhamos para a salvação. Nós estamos dizendo a pessoa que está no pecado e morre naquele pecado, ou Jesus chega e pega ela naquele pecado. Então, quando a pergunta é falada, um líder que não tem telhado de vidro, que não está escravo, que não está preso das mentiras que trouxe para o povo nas últimas décadas, vai dizer a verdade. E eu tenho certeza que a pessoa que ouve a verdade, se ela não se agrada, é porque ela não quer comprometimento com Cristo. Ela quer viver no pecado, na iniquidade, sem mudança, sem transformação, quer viver na regalada vida pecaminosa e quer o reino de Deus. E a Bíblia diz que não vai ter. Porque se está no pecado, a Bíblia diz que não. Então, hoje nós temos que refletir. Estamos agitados de um lado para o outro como meninos. Muitas vezes liderados por homens e mulheres que deram tanta liberdade para o povo que hoje já são escravos do seu próprio povo, que não pode dizer a verdade, porque se disser o povo vai para cima e pressiona. Só que o povo que não quer ouvir a verdade é um povo que está com a mente cauterizada pelo Satanás, pelas trevas. E se ele nos pressiona a mudar a verdade e a gente muda, quer dizer que nós sucumbimos ao diabo e deixamos de ouvir a palavra de Deus. Então não é uma ofensa, não é um ataque, não é um julgamento. E a Bíblia diz que nós podemos julgar, não pela aparência, mas pela reta justiça. Traçando de si pastor, bispo, apóstolo, fale, pregue um monte, mas o restante também julgue o que está sendo pregado. Nós temos base bíblica. O restante da palavra não te pregam, porque querem te amedrontar. Quando você conhece a verdade, vai questionar e vão dizer, está julgando, você não pode julgar, para fazer te calar e você ficar quieto, engolir o seu erro, ou engolir aquilo que você tem como correto e aceitar o errado para perder a salvação no dia do juízo final. Nós não somos homens e mulheres para sucumbir a pessoas como criaturas. Nós estamos aqui para obedecer ao nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo.